Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real e impossivelmente real. Certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Tabacaria Álvaro de Campos. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje o tema é Por que ler poemas? Comigo, Luana Dias. Boa tarde, gente. Acho que boa tarde, boa noite, enfim. Boa madrugada. Boa madrugada. É um prazer estar aqui hoje participando do Pra Ser Sincero Podcast para falar sobre um tema que eu amo bastante, né? Que é a poesia, os poemas. Com a gente também, Vitor Alexandre. Olá, galera, tudo bem com vocês? Por que tá todo mundo falando baixo? Não sei, que ficou um clima ficou meio... meu Foi Deus. bom, né? A gente tá digerindo, assim, sabe, as palavras. Ficou um climão agora. A gente ficou pensando, assim. Reflexivo agora. Começamos de uma forma diferente, Isso. mas o editor tá aqui editando. E vai Fala, quebrar o nosso rolê, vai. Opa, tudo bem? E aí, Catatal? O nosso economista preferido também tá aqui. E aí, pessoal? É só. É só... Isso. Cadinho principal pra galera seguir, Pra Ser Sincero, podcast no Instagram. E no YouTube, né? Mandar um abraço Agora no lá. YouTube a gente vai E ter nos, cortes nos futuramente. cortes. Já Logo aquece mais lá. teremos cortes. Tá bom aí, meu filho? Tá caindo. Então vai na vinheta. Muito bem, Vitor. Você ficou com a introdução? Claro, tema? claro. Fala aí pra gente o que você trouxe. Eu estou levemente tocado. Poetas. Poetas. Ah, Onde estão? O que Onde comem? estão? Como se reproduzem? Sexta, na verdade é sábado, né? Então, basicamente o nosso tema de hoje, a gente quer discutir bastante sobre poesia / poema. Se você analisar, todos os grandes poetas do Brasil são do século passado até do século 17 e 18. Hoje em dia, na minha humilde opinião, e eu acho que pode ser a opinião das pessoas que nos estão ouvindo no momento, ler poema, é algo que no máximo você coloca como uma frase no Instagram para ganhar like. Aquela imagem de arte no Sim, fundo, né? com uma foto ou do Einstein ou escrito provérbio chinês, entre aspas. Einstein disse isso. Einstein disse isso, basicamente. Terra tem Palmeiras, Ou é Einstein. descrição de foto. Ou descrição de foto, ou é basicamente algo que uma roda de pessoas ouvindo Legião Urbana discutem. Desculpa, É o minha preconceito opinião. com Legião Não, isso não é Urbana? preconceito, é conceito. Não. Já é bem definido. Preconceito é estereótipo. Parece ser algo assim de Entendi. alguém que toma chá às 5 da tarde. Minha opinião, porém eu acho que é a opinião também de muita gente que... Mas, como a nossa expert aqui o mestre, doutor aqui em poesia vai falar, não é necessariamente sobre isso. É muito mais profundo e muito mais intenso e emocionante. Porém, a gente não sabe disso. Então, por isso que a gente trouxe esse podcast hoje para responder uma simples pergunta. Por que ler poemas? O que alguém deveria parar a vida pra ler um poema, né? Nossa, por que eu vou ler isso? Parece uma música, só que sem a letra, basicamente só um texto. Qual é a graça disso? Não sinto nada. E aí, Luana, por que ler poemas? Gente, essa é uma pergunta, assim, bastante complexa, eu diria, né? Porque as pessoas buscam algo muito objetivo. Acho assim, por que eu tenho que ler? Isso aqui me traz qual benefício, né? E às vezes esse benefício, as pessoas buscam algo assim a curto prazo. E eu acho que poesia, e ler poemas e interpretá-los, tá muito mais ligado à questão de bagagem de mundo mesmo. E eu acho que sensibilidade é a palavra. Então, assim, não adianta eu tentar ler um poema querendo ler um livro de 20, 30, 40, porque os livros de poesia, de poemas, na maioria das vezes são pequenos mesmo, até porque no Brasil ainda há uma carência de leitores de poemas.
pelo menos assim, de forma contemporânea, eu percebo bastante isso. Porque as pessoas têm aquela ideia de que se você é escritor, você ganha dinheiro pra caramba, né? Tem gente que fala assim, nossa, Se e aí, publicou quanto um livro- quanto você faturou com isso daí? Faturei? Então, Eu Sim. paguei pra... se alguém me deu alguma coisa, eu não tô sabendo. Não, exatamente, porque assim, eu falo, gente, posso estar errada? Posso, mas atualmente, livros, ser escritor para te dar um retorno financeiro, só se você for um autor de best-seller mesmo. E eu tô falando de autoajuda, tô falando de dizer o óbvio às vezes, porque Pra ser um muito best-seller, geralmente vai ter que falar aquele... isso, falar o óbvio. Que todo mundo já falou, que, olha, que máximo. E eu acho que a poesia vai de encontro com isso, porque ela não fala o óbvio. Sabe? Você Não é nem pra qualquer um, né, Não, digamos assim. É exatamente isso. As pessoas têm dificuldade, por quê? Porque ela é profunda. A poesia existe pra te fazer refletir. E muitas Processo de vezes autoconhecimento. de autoconhecimento e fazer você questionar sobre a própria vida. Ou a forma que você tem encarado a própria vida. Porque eu acho que é justamente essa junção da sua sensibilidade, da sua visão de mundo e de filosofia. E talvez não teria uma resistência justamente pelo poema provocar isso, Sim. porque o processo de autoconhecimento ele pode ser muito frustrante, pode ser muito ruim no sentido que você vai conhecendo alguma coisa que até então você não percebia em você e ao conhecê-lo, ao jogar luz sobre isso, você meio que fica assustado. Como assim eu tenho essas características que não me agradam e você quer esconder isso? Então o problema assim que eu vejo talvez então no porquê que é tão maçante, pelo menos que deixou de ser utilizado o poema como uma fonte para o autoconhecimento, é justamente você ter esses conflitos internos que você nem quer olhar, você quer passar para frente. A verdade é que grande parte dos problemas, a maior parte das pessoas finge que não existe porque você não tem que resolver uma coisa que não existe, né? Tipo, até quando Não é um problema se eu não toco nele. Se eu não toco nele. Tipo, você comentou que gosta de ler livros ali de desenvolvimento pessoal. Muitos deles falam sobre isso. De que a sua vida é uma merda e você precisa mudar alguma coisa. Só que muita gente não gosta disso. Por quê? Cara, você reconhecer que a sua vida se resume a determinado fator e que daqui a alguns anos você vai morrer e não vai valer de nada, Mais nada. É horrível. É horrível, é agoniante. Uma A agonia. ideia que eu tenho é, por exemplo, Guernica. Sabe? A poesia Ah. entra e ilumina a cena. Porque Entendi. Guernica, o que é isso? é o quadro de Picasso. Tem uma parte em que um dos personagens ilumina a cena e ele deixa todo o horror visível, sabe? E eu acho que é justamente isso. Jogar luz. Exatamente, iluminar os meus monstros. E isso dói. Então é um processo de autoconhecimento porque eu preciso perceber uma das coisas que eu mais abomino assim, na minha própria vida. Ser uma pessoa ligada no 220 no sentido de viver no automático. Eu abomino isso. Entendi. Então assim, eu tô fazendo por quê? Por que eu tô fazendo isso? Qual o sentido disso? propósito. Eu sempre tô me perguntando. Porque se a partir do momento em que eu não consigo descrever o que eu tô fazendo, eu tô vivendo errado. Tem um menino, provavelmente você já ouviu falar nele, é o Steve Jobs. Ele tem uma frase que... Desconhecido ele, né? Não sei quem ele foi não, mas disse que é Foi um cara interessante legal. aí. Foi um bacana. Que ele acordava todo dia, olhava pro espelho e perguntava se hoje ele seria feliz com aquilo que ele estava fazendo. Que até, complementando, ele fala que não me importa para ele ser o cara mais rico do cemitério. O que importa para mim é que todo dia eu acordava e perguntava se eu vou sair hoje para trabalhar, é isso? Se eu morrer amanhã, é isso que eu tô fazendo? É o que vai me deixar realizado, feliz? Era isso a pergunta diária dele, naquela condição da reta final da vida dele, que tava com câncer terminal, não sei o quê. O que toda vez assim que eu percebo, e é uma questão de autopercepção mesmo, de autoconhecimento, que eu tô no automático, eu paro e falo, peraí, e se eu morrer daqui a uma semana, sabe? Eu vou morrer com a sensação de que, caramba, eu fiz absolutamente
tudo o que eu tinha vontade de fazer. E o que eu errei, na verdade, eu deveria ter errado mesmo. Irônico que a morte é o maior parâmetro pra vida, né? Esse papo tem uma tendência de ir pra uma filosofia Sim, maravilhosa, muito grande. né? Que eu até lembrei de cuidados paliativos Sim, exatamente. da galera que tá no leito de morte e fica agoniada, porque tem semanas de vida e se arrependem de uma profundidade Exatamente gigante. isso. E tanto que a poesia, ela impacta justamente nisso. Porque quando e você pode perceber, às vezes, as pessoas que têm mais contato com o poema, que leem bastante poemas assim, elas têm uma tendência a ser um pouco mais melancólicas. Sim. Mas a melancolia, ela é importante porque faz você se sentir vivo. É, porque a sensação de morte é aquilo que faz você... Opa, eu tenho um prazo, eu tenho tempo, eu não posso ficar parado, não posso perder tempo. Eu vi até uma frase, a vida é curta demais pra ser pequena. É do Mário Sérgio Cortella. Porque- Claro. Claro, e isso faz todo sentido. Quando a gente percebe que nossa expectativa de vida é 75 anos, vamos colocar assim, pô, eu tenho 30, significa quase 30, significa que eu tenho só mais 45 anos de vida. Não Sabe tem uma coisa, tempo pra perder. aí eu não sei, não é se é o Mário Sérgio Cortella, mas, por exemplo, você, Edwards, tem os pais vivos ainda, certo? Perdão, eu não tem. tô lembrado. Mas mora em São Paulo. Sim. Qual é a frequência que você vê os seus Isso aí pais eu já por vi ano? o cara no... É no Flowcast. Acho que foi no Podpah, não foi? Eu acho que foi. Algum Acho que foi no desses tem na Podpah. internet que Cara, é aquilo famoso. lá mexeu, hein? Que aí é o seguinte, a gente, por exemplo, meus pais moram em Jaru. Quantas vezes eu vejo meu pai? Jaru é uma cidade próxima aqui de Porto Velho. Quantas vezes eu vejo meus pais por ano? Eu parei assim, umas 5. E a gente mora perto, então é relativamente pouco. E cada ano que passa, essa quantidade vai diminuindo. Então, se eu tenho 5 vezes por ano, até os meus pais chegarem numa idade de E ficar que velhinhos, inevitavelmente vão morrer. então, sei lá, eu tenho mais 50 encontros com os meus pais. Isso muda toda a perspectiva de encontro. Nossa, até só de pensar, eu tenho mais 50 encontros com os meus... E, caraca, e eu tô aqui perdendo tempo. Isso pensando Isso dá um- objetivamente, porque É. se você não tem controle. Não tem, porque pode ser o último. Na A verdade, última vez que eu vi teoricamente, eles, você né? tem 50 encontros, mas pode ser que amanhã você teoricamente, morra. pode ser que tenha um. Pode Entendeu? ser, exato. Ai, meu Deus. E- Pai, deixa eu ligar pra ele. O problema é que a gente não para pra pensar sobre Não isso. para. Eu acho que Jean Paul Sartre é clássico dizer que o defeito do ser humano é não pensar que a gente acaba. A gente vai parar um dia, Vive galera. uma vida como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Perfeito. Caraca. E Caramba, pra quem que tava, bonito, né? que bonito. Rapaz, agora Outra até me coisa- arrepiei comigo. E outro ponto, estar sobrevivendo não necessariamente é vivendo. Com certeza. Exato. Porque você vê tanta gente de 70 anos, 60 anos, que não, se você for ver carga de vida, de fato, não teve. Vazio, né? Porque quais foram as histórias, quais foram os momentos marcantes, assim, o que você tem a dizer da sua vida, e a pessoa vai falar de problemas, de trabalho, de não sei o quê. E, cara, é engraçado isso, porque um tempo atrás eu tava bem, assim, desgastada em questão profissional, assim, porque eu tava, meu Deus, o que eu faço? Se eu vou pro marketing, se eu invisto na minha carreira de concurso, algo tipo, sabe, essas dúvidas internas. E um colega virou pra mim e falou assim, cara, você tá percebendo que você tá se desgastando emocionalmente por algo que não te define? Toma mais uma patada de graça. Porque você não é sua profissão, cara. E você coloca toda a sua energia nisso. Então, assim, Você é sua profissão e mais alguma coisa, não, Não, pelo e menos você só. é a Luana que gosta de poesia, de música, que é filha do seu Dona Lucileia, que tem os irmãos Lavínia, Lucas, que gosta de fotografia. Você é isso. Mas a sua profissão, você Ela é uma completamente ferramenta. substituível. Semana que vem, se você morrer hoje, semana que vem já tem uma opção no seu lugar. E pode ser tão boa quanto Se eu morrer você. semana que vem e tiver alguém no meu podcast apresentando. Então, na verdade, sem você morrer, a gente já contratou outra pessoa. Semana que vem você não precisa vir. Peraí, mas eu queria alfinetar um pouquinho aqui, principalmente quem tá ouvindo a gente. Porque a gente tá falando muita coisa aqui e a pessoa que tá É, a ouvindo gente tá divagando. A gente tá indo longe. É Não, devagar. não necessariamente isso, é porque É a pessoa tá ouvindo e vai falar, ué, eu sou assim, eu realmente penso na minha vida, mas eu quero que essas pessoas que estão ouvindo agora, de fato, pensem mesmo se elas... Porque você falou que a maioria das pessoas vive no automático. Vive no automático. Aí agora a pessoa tá ouvindo a gente falando, eu não vivo no automático porque eu sou uma pessoa boa e tal. É só pra pensar mesmo, porque todo mundo tem vício, né? E o vício eu acho que é uma boa forma de esconder os problemas. Jogar, beber, Sim. pornografia. Ah, Pode ser Anestesiar. literalmente tudo, É né? uma anestesia. E é bom a Tem pessoa gente que tem pensar. vício nos filhos, É. que tipo, vive em função dos filhos, só que não existe vida sem E que é bom haja um a pessoa filho. que tá ouvindo a gente agora, que realmente acha que é uma pessoa 100%
perfeita, que está vivendo a vida ao máximo, se ela tem algum vício no momento que pode estar afetando ela. Eu acho que inevitavelmente, o parâmetro mais fácil para você refletir sobre a sua vida é se você morrer amanhã. Você poderia deitar hoje e falar assim, olha, consegui tudo que eu tinha para fazer, todas as pessoas com quem eu convivi, eu vou deixar um legado, eu vou fazer parte por um tempo, porque claro que ninguém é imortal no coração de ninguém, mas tipo, pelo menos por um tempo eu vou fazer falta para aquelas pessoas e tal. Tipo, se você respondeu sim para todas as respostas, muito provavelmente você tem uma vida excelente. Mas eu desconfio que não existe essa pessoa. Não tem aquele negócio de que você morre 2 vezes? Uma quando o coração para e uma quando ninguém mais cita seu nome. A última vez que alguém fala Quando seu ninguém nome. mais se importa com você, né? Então você morre 2 vezes. A primeira pra você vai ser pesada, mas a segunda sempre marca. Você fica, caramba, daqui a uns 5 anos ninguém vai nem lembrar o meu nome direito. Esse negócio de gerações, né? Quem aqui lembra o que seu bisavô era? Hoje menos ainda, né? A gente tava conversando esses dias que semana passada, né? Foi que hoje mesmo com questão de tecnologia, coisa e tal, eu malemar sei quem foi meu avô. Conheci um pouco da história dele, mas se chegar pro meu bisavô, não sei nem quem foi. Aí agora imagina a gente. Que a gente tá tudo registrado. O E nosso a gente jura bisneto que vai a gente pegar é o imortal nosso da história. no Instagram. E A eu gente aproveito- acho que é protagonista. Eu aproveito até pra registrar algo. Aí que entra o livro. O livro. Porque você se eterniza. No livro. Sim. Como que Porque eu escreve posso morrer e daqui 10, 20, 30 anos as pessoas estarem lendo o que eu escrevi e vão saber, cara, por isso que existem poetas hoje que já morreram há anos. E são presentes, são sobrevivente. vivos. Me corrija, você que sabe mais que todo mundo que está Não. aqui. Mário Quintana, né? Aquele cara que escreveu o que queria na lápide dele, que até o Mário Sérgio Cortella copiou, que é Não Estou Aqui. Não estou aqui. Estou no coração das pessoas, não é uma parada assim. Tanto que eu tenho um poema Não nesse estou aqui sentido. no sentido, cara, eu tô no Eu tô Edwards, vivo, eu tô que me vivo. odeia, mas para sempre estarei no coração do Edwards. Estarei nas pessoas que compartilhei a vida, nos livros, nos, sei lá, onde mais, O mas livro não é uma estou forma aqui de se morto, eternizar. enterrado. O livro é uma forma de se eternizar. Eu acho bacana isso. Só que é engraçado que a gente até uma coisa assim, de certa forma a gente transforma nisso numa situação de poder, controle e aquela nossa megalomania de querer ser maior, porque se você parar pra pensar, literalmente, um livro que 2 pessoas leram, cara, você faz parte da vida de 2 pessoas. Você não precisa ter um best-seller pra ser eternizado. Exatamente isso. Olha, uma forma de eternizar é gravando podcast. Sim. Então, Também. olha, nossos 50 episódios que já foram lançados, os outros milhares que vão vir pela frente, estão aí. Nunca mais alguém tira isso, né? Fora a multiplicação, né? Tipo, alguém lê meu livro. Aí eu falo, pô, gostei desse livro. A pessoa fala pro outro. Ela não precisa ler, mas vai horizontando e fica muita gente lendo. Sim. Nem lendo o livro, mas conhece você. E marca. Alguma coisa, por mais pequena que seja, marca. Sim, pessoas que eu não conheço, assim, já entraram em contato comigo e falaram assim, caramba, eu li seu livro. Eu falei, mas como você leu meu livro? Ah, um colega comprou lá em Lisboa e trouxe pra São Paulo e esse livro já tá rodando aqui em São Paulo. Ah, então claramente você é Por acaso você tem né? um livro seu aqui? Eu não trouxe hoje. Não acredito que você fez isso Porque com a o que gente. acontece? Eu não tenho mais os exemplares. Poxa. Eu vendi todos os livros antes de fazer o lançamento. Então, Tanto que o meu livro Amazon, não teve né? lançamento. Amazon estamos Tem aí, na né? Amazon? Tem na Amazon, no Vamos Saraiva. comprar pra... Tá, Entendeu? então eu vou fazer uma Gostaria de um pergunta sobre o autógrafo, tema. óbvio. Quando a pessoa, quando normalmente falam sobre autoconhecimento, citam pelo menos ou ir um psicólogo ou fazer meditação. Então, uma terceira opção aí seria ler poemas também. Sim, Ajuda muito. sim. Mas será que eles trabalham juntos ou cada um trabalha uma parte específica? Por exemplo, meditação, uma coisa? Juntos, eu Tudo. acho que um não no outro, Um são no outro. complementos, sabe? É importante não fazer... Existem pessoas que eu sempre indico na terapia, eu acho que é importante, todo mundo deveria fazer. Mas assim, no ponto do poema, é um outro tipo de conexão, sabe? Eu acho que é um momento de solitude, que a gente fala, né? Tem a solidão, solitude. Solitude é eu comigo mesmo e isso ser prazeroso. Não é, Eu não acho é a terapia gratuita, digamos assim, né? É, porque assim, é um momento em que eu paro e penso sobre a minha própria vida. Então, assim, Mas que nem meditação, mais ou menos, né? na verdade, eu tenho muito isso, assim. Tanto que eu fiz uma entrevista para um dossiê da Amazônia e eles me perguntaram isso. Falando assim, como é esse processo, né, de
de escrito, na verdade, qual era a minha pedra. Porque falou assim, Drummond tem a pedra dele, o Sísifo tem a dele e a sua. E a sua. Eu falei, a minha é a solidão. O que é essa pedra? Explica pro ouvinte. Se fosse fácil achar o caminho das pedras, tantas pedras no caminho não seria ruim. Explica melhor. Humberto Gessinger. Conheço, gosto. Ele tá Só vivo? queria deixar Ele registrado. tá vivo? Tá vivo. A questão acho que a pedra, tipo, porque de Sísifo ele sempre tinha, levava a pedra, ou a pedra descia, ele tinha Sim. de novo, muito de Sísifo. Um ciclo. E Drummond também falava, pedra no caminho, né? Aquilo que de certa forma te impede, te bloqueia, né? E eu falei, a solidão, mas não é algo que me bloqueia por completo, eu acho que é algo que me traz significado, assim, sabe? Algo que dá vida à Luana. Seria aquela coisa que te incomoda, mas Incomoda e necessário. salva ao mesmo tempo. Ah, entendi. É uma faca de 2 gumes. Eu Não, acho pera. De Faz 2 sentido legumes. faca de 2 gumes? Faz. É ao mesmo tempo que ela ataca, ela te machuca, Morde digamos a sopa, assim. tipo, morde É. a sopa, né? Eu acho que é solidão, porque nesse sentido, às vezes, tem até uma parte do filme Gênio Indomável, eu acho que ele fala disso, que a tristeza, antes ele achava que ser sozinho era um problema, mas na verdade o problema é estar cercado de gente que te faz sentir sozinho, Vazio. Sim. entendeu? Então, assim, esse momento de solidão, porque às vezes eu tenho uma certa dificuldade em me conectar com as pessoas, Uhum. até pela questão da comunicação, porque eu sou muito intensa. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu, às vezes, até sou um pouco exagerada nesse sentido, assim. Aham. E aí eu acabei me isolando um pouco. Então tinha essa parte da solidão. Só que, ao mesmo tempo, era aí que eu me encontrava. Então, era um momento em que eu buscava sentido na minha própria vida. Esse momento de solitude. E foi justamente nesse momento que eu escrevi bastante. Então, assim, às vezes eu produzia 30 poemas numa noite, numa madrugada. Sabe? Eu já escrevi. E eu tenho outra coisa. Eu escrevo e apago os meus livros. Já Pra apaguei quê? Eu Pra já que apaguei modo? diversos livros. Livros. Sim. Livros. Não pagou um poema. Não. Paguei livros. Meu Deus. Tá certo? Era pra eu ter, já era pra eu ter publicado o segundo. E quando o livro tava pronto, eu li e falei, não gostei. Mas não tem nenhum... Às vezes um salvava, eu salvava. Eu sou muito autocrítica. Fazer um... Eu sou muito autocrítica. Não valia mais a pena assim. Não vou publicar, vou deixar ele aqui no canto e vou fazer amadurecer a ideia, sei lá. Mas apagar é muito severo. Então, eu cheguei a me arrepender depois. Chegou, mas já era Mas tarde eu falei demais. assim, mas eu sou a poeta, então vai. Tá lá em você, né? Tá Aquilo em que mim, tu apagou outros tá não. em ti. E eu falei, eu não quero divulgar algo que pra mim não faz sentido. Não, faz sentido. É. Entendeu? Então eu E se falei não assim, fazer sentido? Isso faz sentido? É, faz. Pra Você ser entende? sincero, isso faz muito sentido. eu falei assim, poxa, se pra mim não faz, por que eu quero que as pessoas leiam isso? É. Não quero. É. Então, Você estava falando mais cedo, quando a gente discutiu um pouco sobre a questão da... A gente falou bastante sobre poesia já e o que se sente. Eu queria falar um pouco sobre a indústria da poesia. Você falou que tem certas escolas que têm certos modelos de como fazer poesia. Você estava falando um pouco mais cedo de Gênio Indomável, que é um filme que tem o Robin Williams, que também tem Sociedade dos Poetas Mortos. Que Muito é bom esse filme. Excelente. Poetas Mortos é incrível Muito mesmo. É bonito. difícil de assistir, mas ele é muito bacana. Porque ele é um filme cansativo. Parece que o nome ele exclui as pessoas. Né? Ah, poesia. Ei, tu vai se identificar eu não total. assisti ainda. Porque o personagem Robin Williams, ele é um professor que ensina a fazer poesia. E no poema. Aí no começo, ele rasga o livro que os alunos usam. Ele sempre fala, ó, isso aqui a gente vai preencher com experiência de vida. Basicamente o filme é esse. Então, você Aí falou... surge aquela frase, Carpe Diem, né? Que depois... Eu já fui dessa pegada de, Carpe Diem e tal, mas... Você tatuou, pelo menos? Não, então não cheguei. foi tanto. Exatamente, eu tô surpreso que você não tenha essa tatuagem. Não tatuei. Mas, tipo, quando você realmente começa a... Quando você assiste filme, geralmente fica mais aquele negócio, Carpe Diem, aproveite o dia. Mas quando você internaliza isso realmente, tipo, mano, isso faz totalmente diferença na sua Mas vida. a frase é muito superficial pra tatuar, né? É. As pessoas usam como algo muito superficial. Então,
Não, basicamente a minha pergunta era essa. Como você vê a questão das escolas de poesia? Se realmente tem que seguir umas regras, como o filme diz, ou Tem todo rasgar as tudo métricas e- que a gente tava comentando. estrutura, tamanho, essas coisas? Tem umas coisas que não dá pra se fugir, como soneto. Soneto é uma fórmula, né? Eu acho que assim, 2 terceiros, 3, 2... não tem como eu me posicionar no sentido de, eu acho que a gente tem que quebrar todas as regras. Pra mim isso faz sentido, né? A minha forma de escrever. Mas existem poetas que escrevem com métricas que são sensacionais. Então, assim, tanto que e eu venho quebrando um pouco essa ideia, porque quando as pessoas vêm me perguntar sobre poemas, né, sobre qual livro, qual poeta, eu falo, cara, o que você gosta? Não tem como eu te indicar. Me fala um experimentando. bom aí, né? Vai experimentando, porque é a partir dessa experiência que você vai conseguir entender o que se conecta com você. Porque a partir do momento em que eu quero te influenciar, eu posso te deixar frustrado. Por exemplo, um que eu gosto bastante, porque na época eu fazia biologia e eu gostava do cientificismo que ele trazia, o Augusto dos Anjos. Era uma coisa que ele citava os crustáceos com um nome específico mesmo, assim, olha que louco, no meio do poema aqui, de graça. Eu achava mó legal aquilo. E é super chato, assim, se você olhar. Sim, justamente porque, por exemplo, um colega recentemente estava lendo a Divina Comédia do Dante. Eu falei, corajoso, hein? Dizem que é muito bom esse livro, mas eu nunca tive coragem de Aí ler. ele falou assim, por quê? Mas logo você, né, tipo, o poeta falou assim, porque eu não consigo ler esse livro até hoje. Tem um... É um certo- clássico, né? É um velho? clássico e eu falo que não é pra todo mundo, sabe? Sabe qual que é o problema? É porque ler por ler qualquer coisa, né? Sabe Mas qual que é o ler... problema? Você digerir. não vai conseguir ler sem um dicionário do lado. E eu falo isso Isso honestamente. já vai ser uma barreira pra um monte de gente, né? Eu falei assim, sabe o que acontece Os muito? antigos, As né? pessoas querem parecer Cult. cults. Ou intelectuais. Então eu vou falar que eu li Dante Alighieri, né? Divina Comédia. A gente tem um pseudo-intelectual aqui. É que eu sou o pseudo-intelectual aqui do podcast. Eu falo assim, você vai ficar traumatizado nisso. Porque é um poema único, Sim. gigantesco, Homero também vai. extremamente Ah, mas Homero é bom. rebuscado, que não é pra qualquer um. Sim. Você É tem tipo que- Shakespeare, né? E- Macbeth. Eu li 2 frases, eu falei, colega, não é pra mim isso aqui. Por exemplo, quando me perguntam de Shakespeare, eu falo, Hamlet, eu gostei bastante. É Tem um teatro legal. Sim. Acho que o único que eu li foi o Sonho de uma Noite de Verão. Justamente. Porque eu Romeu acho e que a Julieta. ideia tá aí. Não adianta você que não tem o hábito de ler, Pegar chega, não vai entender, não mano. vai entender, Não vai, não rola. não vai. Esse tipo de leitura é pra uma pessoa que tem muita bagagem. Mas muito. Tem uma maturidade literária gigante. O Leandro Carnal fala, as pessoas querem ler e entender Shakespeare, mas não conseguem compreender Paul Rabbit, Paulo Coelho. Bastante preconceituoso isso. Achei. Por exemplo, eu li Código da Vinci, que é um filme, é um livro Que é um filme, ó, legal, hein? ele- Leu pra caramba, hein, fera? que é um livro que ele basicamente ele é muito objetivo. Tipo, não tem muita debate, discussão lá. É uma história muito legal, eu adorei, eu li em 3 dias, eu tava muito viciado. Mas realmente não tem a questão de poesia lá. É tipo, a parede é azul, só. Não tem discussão. E eu recomendo muito pra quem quer começar a ler os livros do Dan Brown. Porque eles têm uma história muito envolvente E e uma leitura cativante. bastante leve. E Cativante. prende muito. Você fica... Código da Vinci, eu sou... E tem um jeito certo de começar a ler poesia? Tipo, você falou que você não pode indicar porque vão ter gostos diferentes. Mas existe talvez ali... Eu não diria um roteiro a ser seguido, mas o que a pessoa tem que procurar? Como é que ela vai se descobrir assim, de uma forma sem que ela bata direto numa parede e fale assim, cara, não quero mais saber disso. Um É. conselho que eu dou, Boa. assim, quando as pessoas me procuram nesse sentido. Comece a ler poemas de poetas que você consiga conversar. Isso é Por quê? importante. Por quê? Porque ele vai te direcionar. Então, assim, Os brasileiros são clássicos, assim. sim. Por exemplo, Pessoa. Tava falando no começo. Eu acho a linguagem Pessoa, de né? Pessoa uma linguagem bastante acessível. Gonçalves Só que Dias. tem uma carga poética, uma carga filosófica muito grande. Então, assim, ele traz reflexões sobre a vida muito profundas. Então, uma pessoa que quer começar a ler... Eu gostava de Paulo Leminski, que é uma leitura bem, assim... Por Rabbit. Eu não gosto muito de Paulo Coelho. Eu mas também não, mas é uma forma de E zoar. também não acho que a forma que ele escreve se conecta com muita gente. Eu acho que... E como é que vende tanto? O Alquimista é traduzindo bilhares de línguas aí. Na verdade... Tem até tem filme.
Na verdade, isso tem muito a ver com uma questão de massificação. né? Sabe? Tipo assim, todo mundo tá lendo? Vou ler pra dizer que eu também li. Às vezes é eu um não sei efeito se é manada, né? Eu não sei exatamente. se é contado cada livro comprado é lido, porque não é que funciona aqui em casa, não. Tem uns 4 que eu comprei, não li ainda não. Nunca li. Porque tem livros assim, tipo, seja foda, né? Você vai. Muita gente vai falar. Esses eu coach, quero assim, discutir, mas você vai- Tá, qual foi. Porque eu falo O que assim, você tirou sabe, daquilo e aplica na sua vida É hoje? exatamente Nothing. isso. Quando a pessoa me pergunta assim do livro, eu falo, qual a razão de ser do livro? O livro precisa fazer sentido pra você e ser aplicável na sua vida. Ou seja, ou por uma questão de mudança de mentalidade, ou você realmente consiga colocar isso em prática, o conhecimento que você adquiriu. Sim, Porque se isso não for possível, não valeu de nada a sua leitura. entendi. Perdeu tempo. Era melhor ter ficado assistindo televisão que pelo menos você Exatamente. descansava. Por isso que pra indicar livros é muito difícil. Por quê? Porque ele precisa ser aplicável e para ser aplicável na sua vida depende muito da forma que você enxerga a sua vida e o mundo como um todo, por isso a visão de mundo. E principalmente a leitura e carga de vida que você já tem. Por isso é difícil começar, porque se a pessoa não sabe pra onde ela tá indo, qualquer caminho serve. Exatamente. Opa, Luiz Carroll, tamo aí. Exatamente. Porque as pessoas têm dificuldade de leitura Uhum. e aí a maioria você vai conversar e fala assim, qual livro você... Eu tive que ler Dom Casmurro. Pois é, você quer deixar uma coisa chata, obriga ela a fazer. Por exemplo, Machado de Assis. Quando você lê adulto, você compreende que ele tem até um humor tipo inglês, assim, meio ácido, meio Sim. pegado. Aí quando tu é obrigado a ler no 3º ano, aí ele fica o mais chato de Assis. E super funciona, né? Até porque todo mundo faz isso na escola, eu acho que dá certo isso. Mas a escola tá ensinando, né? Então se Isso. eles falam que dá é porque Isso. realmente vai funcionar. Funciona. Isso é óbvio. Todo mundo Homeschool, sabe um disso. abraço. É, basicamente isso. O que é interessante, porque uma colega veio me pedir indicações, porque ela, faz anos que eu não leio, eu acho um porre. Eu falei, não, você não acha um porre. A questão é que você atrelou a leitura a algo completamente Porre. maçante. Isso. Mas se você lê um livro que realmente te instiga, que você se conecta, que aquela história ali te deixa assim, nossa, caramba, Puxa. você vai querer ler outros livros. E nisso eu discordo de muita gente que pega e fala assim, que tipo, por exemplo, no caso de autoajuda, tem muita gente que fala, isso é lixo, não compensa ler. Cara, um livro é tipo música. Existem músicas que são ruins pra mim, mas são excelentes pra alguma pessoa. Não. Existem músicas que são ruins para todos e as pessoas são iludidas achando que Barões da Pisadinha serve pra alguma coisa. Pra ela serve. Qual que é o objetivo de uma música? Do Barões Qualquer da Pisadinha, música, qualquer irritar aqueles que sabem escutar a música de alguma forma. Entendi. Então, um livro É só essa. é mais ou menos assim, tipo, não existe um livro que seja ruim. O músico tá falando. Exatamente isso. Porque, de repente, sei lá, um livro de... Não faço ideia. Mas é algum livro muito ruim que todo mundo pega e fala, cara, é horrível. Mas com certeza ajudou a vida de alguém. Alguém gosta muito daquilo. Exatamente isso. Por isso que eu falo que eu não posso dizer que um livro X é ruim ou um livro X é muito bom. Porque não depende de mim, sabe? A análise foi a partir da perspectiva que eu tenho e da carga literária que eu tenho. Mas não necessariamente vai ser das demais pessoas. Então, é muito mais pessoal. Mas sem fugir da pergunta, tem alguma dica pra alguém que vai começar? O conselho Olha, aí. O conselho que você falou que Eu acho que tinha. era aquilo que ela tinha comentado, de você se identificar, o que te atrai. E como? Aí o problema Mas como? é que você... Experimentando. É. Não tem outra. Mas tem... E perguntar pra mim como vou escrever, como eu aprendo a escrever bem. Escrevendo. Escrevendo. Você só aprende a fazer os negócios fazendo, né? Não tem jeito. outra. Ou você vai copiar alguém que é péssimo, mas você só vai descobrir a sua forma de escrever. E eu acho que todo mundo tem um pouco de poeta. Eu já discordo. Eu sou Todo menos mundo tem. 18 em. Porque o poeta não necessariamente é aquele que escreve. Então nesse caso... Esse sou eu. Porque assim, Sou aquele você tem poeta umas de reflexões boteco. que são meio diferentes, você tem algumas reflexões, algumas ideias assim que são de fato inspiradoras, sabe? Porque existem formas de poesia, assim, tem poetas que escrevem muito bem, tem poetas que fotografam muito bem, e não deixa de ser poesia. Entendi. Fotografam, compõem, sabe? Então, assim, ou pintam, são formas de poesia. A poesia Poeta, não então, é necessariamente- aquele que expressa sua arte de alguma forma, seja escrevendo, seja numa Por que que você música. fala assim, nossa, isso é tão poético? Tem filmes que são muito poéticos. É verdade. E não necessariamente tem uma declamação. Tem um músico que eu curto muito, é Leonard Cohen. Aleluia. sim,
É muito... Ele faz uma poesia com um fundinho musical, Bob assim. Dylan, um exemplo. Bob Dylan é muito poeta, tá Por ligado? exemplo, Muito. já viu a música Aleluia? Dele? Aleluia, do Leonard Cohen. Eu acho que já. Não, eu nunca É uma ouvi. música bem famosa dele. É uma música que conheço. fala sobre sexo. Holy shit, Rick! Basicamente, a letra da música é o cara literalmente ejaculando na boca de uma mulher. Não, peraí. A gente tá aqui. Nem falou pra tirar as família crianças legal, da sala. Todo mundo família. Não, mas você fala, nossa, palmas, que música linda, música. sensacional, senti muita coisa. E a letra não é nada a ver com o que você acha que é. Starway to Heaven. E aí, o É, meu é músico engraçado preferido? isso, porque tem músicas assim que Foda. eu sinto algo completamente diferente ouvindo, mas quando eu leio a letra, ou quando eu realmente vou analisar a letra, eu falo, cara. Mas você volta atrás do sentimento? Acho que não, né? A gente Não. pode Não, tem músicas analisar que do eu, Humberto que eu, Gessinger. que eu já escrevi poemas ouvindo. Eu acho muito legal você falar que não existe um roteiro, porque se a gente for hoje em dia no Instagram e no Twitter, tem uns caras, mais ou menos Gravou o que ele uns falou? Felipe Netos da vida, que falam assim, eu sei como fazer isso, você tem que falar o que eu tô falando, e você vai ter que ficar quieto e fazer o que eu tô falando. E é bom quando vem gente como você que fala, por exemplo, não necessariamente você vai ter que falar o que eu... Só porque eu escrevo não quer dizer que eu sei mais do que você, né? No mundo hoje em dia basicamente é isso, entende? É muita autoridade, é muito conceito de autoridade. O cara fala, eu escrevi 20 poemas, então eu sei como fazer um poema. O seu tá horrível, que você cala sua boca e fala como eu E faço. é engraçado isso, porque as pessoas às vezes vêm conversar comigo com medo. Até de falar. de se expressar. Eu fico com vergonha quando eu erro alguma coisa digitando com você. Exatamente. Eu falei, E desculpa, falo assim- eu errei, esqueci o tio aqui do mas foi sem querer. Eu falo assim, gente, não, eu É erro, mesmo? eu erro muito, sabe? E não manjo de poesia, de poema, extremamente, até porque eu não sou tão apegada na parte técnica. Pra mim não funciona bem por aí. Então tem pessoas que falam assim, deu uma aula de português. Eu tipo, eu falo, não, eu não sou dessa parte técnica. Eu sou daquela que sinto e escrevo, né? Porque eu falo que somos senão memórias. E uma forma de me ver, digamos assim, de encontrar minha razão de ser escrevendo. Então, pra mim, é uma forma que funciona. É o meu caminho pra lucidez. Então, não quer dizer que eu vá ensinar sobre isso ou que eu seja uma autoridade sobre isso. Tanto que nos locais que eu trabalho, eu não falo que eu escrevo. Nem falo que tem um livro. Só que as pessoas descobrem. E aí, quando alguma descobrem, toda festinha pedem pra eu declamar poema. E eu acho isso... Mó chato, E, tipo, né? Porque todo não é a mundo- sua vibe. Não é o seu rolê. Entendeu? Então, tipo assim, ei, cria um poema aí pra fulana que tá fazendo aniversário. Ô, colega. É aquele processo. Faz a sua né? pergunta, Vitor. Faz. Eu sei que você quer perguntar Vai, aquilo. pergunta aí. Eu tenho duas perguntas pra fazer. Então A vai. principal, uma pergunta é necessário rimar num poema? Porque, na minha opinião, sapo tem que terminar com sapato, por exemplo. Né? Janela tem que terminar com ela. Não, esperando é ela na necessário janela. Não é necessário rimar, é necessário fazer sentido. E fazer sentido não tem a ver com combinar a palavrinha, sabe? Por isso que eu acho que todo Me ensinaram poema... errado na escola, eu tenho certeza. Mas pra Não, mim a é métrica, combinar a palavrinha. oitava. E agora? A gente fica. Porque pra mim só vale a pena se for Oitava pra rimar. menor. Não dá... Assim, qual é o objetivo de escrever, por exemplo? Se você quer escrever combinando, ok. Mas qual a sua intenção com isso? Ser lido? Muito possivelmente você vai ser lido. Agora, vai ser apreciado? Depende. Acaba voltando pra aquela roda do rato que, tipo, você escreveu pra se encontrar, que no fim você só tá escrevendo pra outras pessoas lerem que... Autoafirmação. só assim, voltou de você novo, quer que as pessoas de outra afirmem forma. que você escreve bem. Ah, qual é a motivação? Né, exatamente, porque assim, eu achei até engraçado isso, porque eu tava vendo um Reels, acho que é assim que pronuncia, do Jacob Pietri, não sei se vocês conhecem. Claro que não. Então, desculpa, não mesmo. ele tem uma pegada muito assim de autoconhecimento, que eu acho fantástica, porque ele tem uma bagagem filosófica incrível, e eu gosto bastante disso. Ele fala assim, cara, você já parou pra perceber que na verdade a gente vive pra ser reafirmado, pra ser Uhum. ser visto? Sim. Porque
Imagina, você ganha 4 bilhões de dólares, mas você vai poder gastar em uma ilha que só vai ter você e mais ninguém. Que graça tem. Então assim, você vai poder realizar tudo que você quiser, mas numa ilha e ninguém vai ver. Vai Mas fazer não, sentido? Não, nenhum. Então você não quer ser bilionário, você quer aparecer. Mas aí... Então você quer Esse é o ser... motivo mesmo da minha vida. Por que você tá no podcast? Fala. Por exemplo, para mim aparecer, claramente. Tem aquela pesquisa lá, não sei, vocês que gostam de... Você, o Edu, que é da economia aí. Acho que você não vai saber dessa, mas enfim, eu vou relatar ela aqui. A galera nos Estados Unidos, do empresariado lá, descobriu que a galera aceita receber menos sim. desde que o seu salário seja maior que os que estão embaixo. Todo mundo vai ter o mesmo salário? Pode ser, mas se eu puder ganhar um pouco menos e aqueles que estão abaixo de mim ganhar menos para eu ter um destaque, isso é válido. As pessoas não querem ganhar mais, todo mundo ganha mais. Eu quero ganhar mais que fulano de cá. Nossa, que horrível. Corrida do rato. A minha última Da cenoura. pergunta é basicamente... vai ser um pouco engraçado isso aí, mas por que tem a relação de que pra você escrever bem você precisa usar cocaína ou alguma droga pra inspirar? O que você usa, vamos abrir o jogo aqui. Qual tipo moral. de droga você usa pra escrever? Mas o que tá entre os poetas, o que tá rolando aí? Nenhuma. Tem um famoso, já ouviu falar do café de poeta? Café de poeta, é o novo significado pra maconha. Tanto que... Café de poeta. Aí que tá, sendo honesta, honestíssima, nunca fumei maconha, nunca tempo. usei drogas. O Eu Danilo acho que tem no aí. máximo que eu já tomei foi vinho, assim, né? vinho. Sim. Realmente porque não é minha praia. Por quê? Sou uma pessoa extremamente intensa. Uhum. E eu tinha plena consciência que se eu me apegasse a qualquer coisa pra me E anestesiar, eu viveria assim a minha vida inteira. Porque eu iria viver em fuga. Então qual foi a minha fuga? A escrita. Então A foi aí escrita que é eu o seu vício, Sua droga. sua droga. eu acho que não sei nem se seria a minha anestesia, mas eu acho que é a forma de eu tentar me expressar e me enxergar. É o meu caminho pra lucidez. Que a eu gente acho que- tava comentando de fato gravar aqui sobre a Clarice, que ela, na entrevista dela, fala que quando ela não está escrevendo, ela está morta. É isso. Pra você É a mesma coisa. essa vibe. Sim. Tanto que alguns colegas até brincavam, né? Tipo, nossa, Luana, você não bebe? Então eu falei assim, não, cara, porque eu já sou viajada por natureza. Eu faço umas reflexões assim, quando eu vou conversar com as pessoas, eles perguntam, você tá drogada? Porque não é possível. Você Não, foi pra eu tão sou longe, assim eu tô por aqui. natureza, eu sou assim por natureza. E a escrita foi o meu caminho pra lucidez. Uhum. Então, assim, eu lidei com uma depressão assim, eu lidei com as minhas crises existenciais assim, e pra mim fez sentido, porque quando outras pessoas leem e falam, caramba, eu tô vivendo esse momento na minha vida. E eu falo, que bacana, porque a escrita foi a minha fuga, foi a minha forma de caminhar. Um verso teu que eu anotei aqui, que eu achei interessante, que é, aspas, escrevo para transbordar o que a vida sempre me esgota. Fecha aspas. Uma coisa que você escreveu, você tentando escrever essa experiência do que é escrever para você. Sim. Tem a ver com exatamente. saneamento também, se você Escreva. comparar. Meu Deus, Vitor. E teve uma outra que eu também escrevi assim, escreva pra transbordar um nada que a vida me enche. Essa também é mais legal. Então, assim, Realmente. Vou anotar. era a Usar forma como negócio de Instagram. era a forma que eu tinha pra tentar sair do automático, sabe? Era a forma que eu tinha pra lidar com a minha crise existencial também, porque eu tive muitas. Entendi. E aí eu falo até nisso no meu livro, porque tem um dos poemas que inclusive é o favorito da minha irmã, que é na minha lápide não escreva meu nome. Baseado no que ele tava comentando agorinha. Não me escreva meu nome porque eu não posso enterrar um eu apenas, já que sou centenas de seres em apenas um. Então eu não consigo. Eu não consigo ter essa ideia, assim, de uma Luana só, sabe? Porque, tanto que essa pergunta, quem é Luana Dias, eu não consigo responder, porque diariamente eu me conheço e me desconheço. É um rasgar-se e remendar-se. Como eu comentei com você, comentarei de novo, gravando, que na psiquiatria a gente tem os transtornos de personalidade, tá? Você pode ir no CAPS, ter uma assistência em relação a isso. Todo dia surge uma nova Luana. Fudeu. É tipo fragmentado. Fragmentado. Ou maternidade. Enfim, galera, sério, vamos... Que piada boa, hein, Vitor? Não, a piada é Ela é pontual. poema.
Poema. Poética, piada você poética. que não entendeu. Stand-up é uma forma de poesia. Tá, então... Poema. Então, a gente tem que se encaminhar pro final aqui, por causa do editor. Então, você falou sobre alto. Poesia pode ser visto como liberdade, auto-liberdade. Sim. Você se livrar literalmente de você mesmo, das suas impressões, Exatamente. necessidades, desejos. Ou de você se auto-enxergar. Auto-enxergar. Eu até falo assim, é como se você estivesse diante de um espelho, Uhum. sabe? Você realmente vai se perceber. Reconhecer a própria vai ser- singularidade. Também singularidade e pluralidade. Porque você, Tá. você começa a identificar e perceber que você, na verdade, não se conhece. Concordo. É incrível isso, porque quando você acha que se conhece, você Não tem fim, né? não tem fim. Por É isso a- que se definir é limitar-se, Entendi. sabe? É o problema da... Agora eu não vou lembrar, acho que é o menino lá do direito. Tem vários. Kant. Todo ano se forma. Immanuel Kant. Que ele... Eu não sei se está na crítica da razão pura. Mas tem o rolê que um dos problemas de definir a moralidade, a ética, é essa fotografia estática. Essa De como a classificação humanidade da determinação de como ela... Se ele tirou foto, aquela foto representa aquele momento, daquele pedaço. Não é algo Não é o todo, ontológico é. que vai abraçar tudo sempre, para Exatamente. todo sempre, né? Não, tudo. Então tem esse processo. Sempre tem que fazer o porquê. Vou fazer isso hoje. Porquê? E começa a voltar, você vê que às vezes você até se perde, né? Quando eu É for- a máxima socrática. Quando eu for Conheça. e falar, quem é Sim. você, Vitor? É difícil escrever. Porém, eu sempre fujo pra... Me formei no Marcelo Cândido, ensino médio no IFRO, sempre fujo pelo que eu fiz. Não necessariamente que eu sou agora. E meus pensamentos, e Uber. tudo desejo, tudo que eu tinha quando me formei no ensino médio, quase hoje em dia não tem nada. É outra pessoa praticamente, né? Mas ainda assim eu uso porque eu não sei... Suas versões. Mas Talvez o seja- processo de você se identificar tem realmente ver suas referências do passado. Então você é essa construção. Não, mas eu tô falando assim, que quando eu vou me definir, eu não Aham. de fato me defino. Eu falo que eu fiz no passado questão prática. Eu me formei no ensino médio e É tal, tipo eu hoje sei- você falar que você é biólogo. Isso não representa É. quem você é. Representa uma coisa que você estudou, que talvez você tenha conhecimento, tipo, mas não. Você ficou 5 Não anos quero nada a fazendo ver com biologia, você. mas... Eu já pensa que eu fumo maconha. Até porque, defendo o meio convenhamos, ambiente. quantos biólogos Nada não a ver. existem que são extremamente diferentes de você? Todos. Praticamente todos. Então, tipo, isso é só uma das milhares de provas que não Ele é um existe defeito. que ele é defeituoso. Exatamente. Então, é o rolê do que eu tava comentando do Kant lá, o problema da classificação. Sim. Não é estático, né? E ter essa ciência, essa consciência e se perceber que as coisas não são estáticas, talvez é um bom indício pra encaminhar o que você gosta, o que você não gosta e tirar as pessoas do congelamento. Então, esse papo As de pessoas, hoje as coisas, é né? basicamente sobre autoconhecimento e pra tirar essa questão de autoridade, né? Tipo, eu quero ler alguma coisa X, eu vou um cara mais famoso, mas esse cara já lê, tipo, 20 livros por ano. Eu não vou conseguir fazer isso, mas eu quero ser que nem ele. Tipo, Eu quero ser intelectual. eu gosto desse Vai lá, cara. garoto. Eu quero ser um cara muito eficiente. O que esse cara aqui faz? Que é o famoso por ser eficiente. Ele dorme só 5 horas por dia. Vou fazer isso. Não. Mas você não consegue. Nossa, não. Eu Cê- acho que a gente tem que desconstruir essa ideia de querer... o que é indicado? Mas peraí, e você? O que você gosta? Não é que é Qual a ruim sua você ter concepção? referências, mas você não Exatamente. faz um Ctrl-C, um Ctrl-V de tudo aquilo. Mas aí que tá. Como ter referência se você não sabe quem você é? E aí Acabou o a poesia ajuda ao autoconhecimento. Então assim, vou ter referência de quê? Sendo que eu tô me baseando em outras pessoas, mas eu não sei quem eu sou. Então eu vou me referir ao... Qual o conteúdo que eu vou gerar disso? Cópia. Então, quem tá Sabe? ouvindo aí, Cópia. reflexões no espelho, na vida, né? Pra finalizar, Edwards, André, Vitor, vocês têm alguma consideração, pergunta? Não, acho que a consideração é só pra realmente. Quer começar a ler poesia, procura como você pode se definir. Quem é você? Tenta responder essa pergunta. Se você não conseguir, Provavelmente ninguém consegue, mas talvez essa seja a nossa. né? Pelo menos uma tentativa Essa dele. que é a grande beleza da vida, né? Na verdade, é o caminho.
Todo mundo sabe que vai morrer. Que você agora não é você amanhã e também não foi você 10 anos Até atrás. porque a gente é extremamente pautado nisso de tipo, beleza, mas o que eu vou ganhar com isso? Cara, o final tanto faz, você sabe que vai morrer. No final, o que Keynes falou tá real. No futuro, todos vamos morrer. Não faz diferença. Não é síndrome Agora, de Gabriela, né? E o caminho? Assim. É o caminho que você vive. É no caminho que você vai conhecer seus filhos. É no caminho que você vai conhecer o seu grande amor. É no caminho que você vai fazer a sua vida acontecer. A sua vida é o caminho, não o final. O final é a morte, é certeza. Como diria a anciano, o Doutor Estranho, né? O que nos dá motivo a viver é a morte. Se não tivesse, se a vida fosse literalmente infinita, você estaria preocupado com alguma outra coisa? Não. Por exemplo, eu fiz engenharia civil, 5 anos. Eu poderia resumir isso em, 5 anos de engenharia. Mas tanto de coisa que eu tive nesses 5 anos, que eu nem levo em consideração porque eu fiz engenharia, dá um livro, uma experiência muito grande. Do que não fazer. Aí seria o nome biologia. É. Engenharia civil. Eu sempre tenho que lembrar que agora eu tô fazendo medicina. Ó. E você, Luano, o que você deixa de reflexão, consideração, pergunta, provocação para aqueles que nos escutam nesse exato momento? Eu acho que o primeiro ponto é você quer... Às vezes as pessoas querem isso, né? Quero ser um intelectual, vou ler para ser um intelectual. Desconstrói isso. Desconstrói isso. Leia para se autoconhecer e para encontrar uma razão de ser na sua vida. Porque eu acho que esse é o principal ponto. E a razão de ser na sua vida é o caminho. Vai doer esse caminho, esse processo. Vai. Se não incomodar, tá fazendo errado. Não, é isso? Porque você vai perceber que, na verdade, você tá sendo uma cópia. Sabe? Entendi. E eu acho que não existe nada mais frustrante do que chegar no final da vida e perceber que você não foi nada do que você queria ser. Viveu a vida dos outros e não a sua. Exatamente. E aí é tarde demais. Então, assim, uma coisa que é o meu norte, assim, eu quero chegar no último dia de vida, olhar minha história, sabe assim, criando mesmo, né? Sim. Olhar minha história num telão e falar, caramba, que filme, entendeu? Que filme. É um filme que eu falo, Valeu nossa, a pena. eu pagaria pra assistir 10 vezes. Faria tudo de novo se Faria tivesse. tudo de novo. Mesmo vendo momentos trágicos e tudo, eu falo assim, caramba, que história, sabe? Até Essa com os pessoa erros, essa pessoa realmente seguiu a sua intuição, buscou o sentido de vida e fracassou, com certeza, muitas vezes, mas eu acho que o fracasso também é algo que você precisa observar, porque é ele que traz certas vitórias. É ele que traz o contraste da vitória. A gente não Exatamente. saberia o que é vitória sem fracasso. Sem fracasso. E eu acho que, às vezes, a graça tá no fracasso mesmo, sabe? Porque você vai... Sua vida tem muita graça, hein, Danilo? É uma piada, é um stand-up como de 24 Nossa, horas. você É quase tá uma sentindo- live. A live do... Eu falo, se você tá sentindo tristeza, se você tá sentindo... Se você sente revolta, se você se sente... Eu acho que a palavra que me Incomodado. define é uma pessoa... Não é insatisfeita, eu acho que é inconformada. Eu sou uma pessoa inconformada. Então, se você tem isso, parabéns, você tá vivo. Sabe? Você não tá sobrevivendo, você Se tá tá te vivendo. incomodando, tá bom, então. Se você tá sentindo, você tá vivendo. Porque eu achei até engraçado não, né? Você acha Achei engraçado? super interessante uma definição do que fez o Máscara. Jim Carrey. Jim Carrey, sobre a depressão. E ele falou assim, tem pessoas que têm uma certa dificuldade de entender depressão e tristeza, mas a depressão é como se o seu avatar dissesse, acabou essa palhaçada. Eu não aceito mais ser essa cópia. Eu não aceito mais ser esse fantoche. E é o momento em que você fica down mesmo. Você fica Porque é como se o seu eu interior dissesse, acabou, eu não quero mais fingir. E a tristeza é essa Oscilação igual Essa oscilação temos, né? é algo normal, mas a depressão é quando a sua essência diz que não dá mais pra interpretar. E eu achei isso fantástico. Porque realmente, eu acho que quando chega um momento em que a vida parou de fazer sentido, que sua dor parou de fazer sentido, ou que as coisas pararam de fazer sentido, você tá sobrevivendo, a sua essência tá gritando. Vou até ligar pro meu pai depois desse podcast. Importante. Foi. Poesia deveria rimar com eu, mas não rima porque Eu tem acho que a final poesia diferente. é a linguagem do seu eu interior. Então não é nada sobre tomar chá ou usar um óculos sendo que você não precisa. Inclusive, é até engraçado isso, porque uma das dificuldades que eu tenho, assim, eu até fiz essa crítica para outras pessoas, assim, desse mundo literário, é que as pessoas atrelam poetas à libertinagem. Sim, é porque o estereótipo de poeta. Até imagina o Pessoa cara, que o segue famoso... regras, que
vintage. Que tem... Vinícius de Moraes, eu penso no Vinícius de Moraes, assim, sabe? O cara casou 8 vezes, o cara que é boêmio e tal. Essa ideia aqui. Esse é o poeta na minha essa cabeça. ideia, inclusive até atual essa ideia, porque eu cheguei a frequentar alguns saraus e eu percebia isso, assim. Geral que você fala, você ia frequentar alguns botecos e é assim mesmo lá, todo mundo. Não, assim, tem uma pegada muito diferente do que eu penso, assim. Tanto que eu parei de frequentar, porque eu falei, não, galera. Não, nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. O cara acorda bebendo uísque já, né? Pra mim Isso, acha que a vida é não sei, uma piada. Uma brincadeira, sabe? E talvez Não sei. seja só mais uma fuga, né? O cara talvez se torne um poeta pra se expressar e no fim ele atua novamente, só que agora Pra ele se é um esconder, artista. Pra se esconder. Ah, mas aí entra naquele rolê, sei lá, a vida do cara daquela forma de, por exemplo, o Vinícius. O Vinícius teve uma vida super agitada, no sentido que casou, descasou, boêmio, e viajava e não sei o quê, e aquela vida agitada, e pra ele, ok, tudo bem, fazia coisas na literatura, escrevia músicas muito bem. A vida dele. Aí depende, porque ele também tinha crises existenciais muito pesadas. Tinha sim. Entendeu? Então, tipo assim, será que de fato mas foi aí, uma fuga? Mas não quer dizer que mas essa fuga era o rolê dele. Ele seguir fugindo era o rolê dele, mas aí até se encontrar. Nossa, que foi longe agora. Então, só Fomos uma última longe. pergunta. Fomos Pra uma longe. pessoa ser um poeta, ela precisa ter resolvido todos os problemas existenciais dela ou não? Não. Quando resolveu, morreu. Cancela. Porque Cancela. nunca vai chegar nesse estágio de Então, resolver. um poeta também é uma pessoa imperfeita, não é um Completamente. Deus superior. É talvez a mais imperfeita com coragem de expor de Exatamente. alguma Talvez é forma. a única honesta, né? Talvez. É imperfeito e bastante honesto. honesta. Eu acho que o poeta é a pessoa que vive e tem coragem de expor as próprias dores, assim. Eu acho que as próprias lutas internas. Porque conecta, Isso. sabe? Eu acho que é pôr pra fora, porque todo mundo às vezes carrega isso, mas tem medo. Muitas pessoas tinham uma escrita fantástica. Pô, por que você não divulga? Ah, não, tenho medo de ser julgado. Ah, não, o que as pessoas vão achar? Eu falei, E aí? E aí, Fé? sabe? Tipo, tira isso da cabeça. Porque a gente tem esse medo de o que os outros Da vão achar. validação, o que os- né? Exatamente, o que os outros vão achar. Ou, às vezes, eu escrevi alguma coisa e pensava no que os outros iam interpretar no poema. Aí também já não é muito problema seu, né? É isso? É isso. É isso? Dá tchau, Dudu. Galera, o papo foi muito bacana. Tentem se explicar pra vocês mesmos quem é você. E se alguém quiser saber de economia, sem Economiquez no YouTube e @eu, Edu de Miranda, no Instagram. Dá tchau, André. Muito obrigado, gente, por ouvir mais esse episódio. Eu vou deixar vocês aí com o pensamento de um poeta. Ô, rapaz, eu até ajeitei na cadeira aqui. mas agora Agora vai. Vamos lá. Nós temos que viver sem deixar nenhum arrependimento. Português de Ace. Que isso, que poeta. Morreu executado. Dá tchau, Vitão. Tchau, galera. Como o Edward disse, pense nesses eu, e se você encontrar a resposta, você tá errado. Bastante próximo do errado. Dê tchau, querida. Muito obrigado desde já por aceitar o convite aqui, desse grupinho serelepe. Foi muito pra top gravar o papo. o podcast. Eu tinha um preconceito muito grande e E mudou. continua tendo. Aqui não é astrologia. Pra ser sincero, ainda continua achando poesia uma coisa. Eu que agradeço. Eu acho que é super importante fazer as pessoas refletirem sobre a própria vida e principalmente começarem a apreciar a poesia. Porque, como diz Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Palmas. Onde encontrar? Como é que eu encerro? Pra galera que quer te conhecer, passa o teu Ah, Instagram. tá. Meu Instagram é Luana CF Dias. Vai estar na descrição, com certeza. Ah, sim. Podem me seguir. E se quiserem conversar sobre poemas, estou à o seu disposição. livro na Amazon, você quer mudar o nome dele? Mas eu na Amazon não tem pra comprar não, minha garota. Então- Porque eu já fui lá e não tem. Então, o livro é Metamorvida, tem na Saraiva, na Amazon,
Tem várias livrarias, mas na verdade estava em falta mesmo Eu nesses tempos esperava aí. que ela fosse trazer autografado. Ah, coitado, você acha que eu não pedi Eu não isso há sei. 18 anos atrás? Então Nunca daqui ganhei. a semana que vem você traz 4 autografados, porque daqui a um ano eu vou vender poema pra cada um. No mínimo. Então basicamente você vive disso, né? Porque você fez um livro, você é bem rica, né? Inclusive, semana que vem é dia dos namorados. Você pode escrever um poema pra eu recitar pra minha esposa. Meu aniversário, pô, é amanhã. Eu queria que você escrevesse um poema pra mim. Aceita encomenda. E como fazer um poema pra finalizar o podcast? Você... Hã? Difícil. Difícil, não, então acho que dá pra sair. Você acabou de escutar mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Aqui foi Danilo Jeremia. A gente pode passar a ficha técnica agora, né? A ficha técnica do programa é pauta Luana Dias, equipe que vocês já conhecem, e a novidade agora é o editor, o eu deu vontade de falar Catuta, Catatal. que é o Café Catuta daqui, não tem nada a ver. Nada a ver. O Catatal, desculpa, mas quem tá editando agora é o Catatal. É isso? Obrigado, galera. Até a próxima!